E o Gabigol deve ficar ou não? Deve se renovar ou não? Essa é uma discussão que ela é muito mais complexa do que simplesmente tem se discutido na internet a respeito do Gabigol. E a gente vai tocar nesse ponto aqui. Bom, ultimamente com as não performances no Gabigol, não é nem dizer que é uma performance ruim, porque é não performance, ele realmente não tem atuado, se criou uma discussão muito grande entre a comunidade rubro-negra na internet se o Gabigol, né, nem se deve renovar ou não. A discussão agora é se o Gabigol deve ficar ou não, muito em função do que ele não está jogando no Flamengo. E eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado a respeito. Vou dar minha opinião, pode ser polêmica, mas eu vou dar uma opinião a respeito. A gente tem que ter com muito cuidado, porque tem algumas coisas que interferem na performance do Gabigol. Não que justifique, mas explica. E eu vou começar logo dando minha opinião a respeito. Eu não acho que o Gabigol tem que renovar nesse momento. Eu acho que a gente pode esperar até o meio do ano que vem para ver como ele se comporta. Ah, Diogo, mas pode ser que até lá ele arrebente e aí muda a dinâmica do mercado, ele pode ficar mais caro. Eu prefiro pagar por um jogador mais valorizado, mas com a certeza de que ele está desempenhando bem, do que pagar mais barato por um jogador que eu não tenho certeza se vai voltar a desempenhar alguma coisa. Então, é aquela situação de que o barato pode sair caro. Eu prefiro aguardar o retorno do jogador, como foi feito com o Bruno Henrique. Eu não critiquei a diretoria por ter aguardado ele ter um retorno na sua performance física, principalmente. Bom, voltando ao Gabigol, esse é meu ponto. Eu acho que a gente não deve renovar e esperar que ele reaja, que ele tenha alguma manifestação esportiva a respeito, como é que ele vai se sair de uma situação tão crítica. E a gente tem que entender também o contexto por trás. Por que o Gabigol tem, pelo menos na minha opinião, tem apresentado um desempenho tão ruim? Muito se fala da questão do trapper, que ele virou músico, isso, aquilo, outro. Mas, de novo, tem uma questão de fundo aí. O Gabigol, em 2022, ele tinha uma expectativa muito grande de ir para a Copa. Ele estava no auge, porque foi artilheiro, ou melhor, fez aqueles gol da Libertadores, né? Toda a final do Flamengo e Libertadores ele fez gol. Em 2020, ele fez gol em 2019, ele fez gol em 2021, mesmo o Flamengo perdendo, e fez gol em 2022. Foram 4 gols em 3 finais no ciclo de Copa do Mundo. Ou seja, o cara é decisivo pra chuchu. Então, fora os campeonatos brasileiros, que em 2020 ele foi extremamente decisivo, Copa do Brasil, a gente sabe o quanto o Gabigol é decisivo nesse histórico do Flamengo. Agora, isso certamente gerou uma expectativa muito grande para o atleta, que dentro de tudo isso, mediante a tudo isso, esperava com toda certeza ser convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. O Gabigol é um jogador novo, mas também já não é nenhum garotinho. Então já estava ali na faixa dos 26 anos, sabia que aquele aí era seu auge, a sua melhor oportunidade disparada de estar na Copa do Mundo, porque vinha brilhando pelo maior clube do Brasil, clube de maior torcida, e ali ele tem uma grande projeção, uma grande exposição. Ali ele aguardava realmente ir para a Copa do Mundo. E aí ele viu seu companheiro Pedro, que era titular nessa temporada em específico, 2022, junto com ele, ir para a Copa do Mundo e ele não. Eu não estou falando que é justo, que não é justo, quem deveria ir, quem não deveria ir. Na minha opinião, inclusive, quem deveria ir era o Pedro, como foi. Mas a gente não pode negar que isso gera um problema muito grande para o Gabigol e para qualquer ser humano. Você tem ali um objetivo, você vê aquilo ali frustrado, você realmente se abate. E eu acho particularmente que isso aconteceu já refletindo em 2023. O Gabigol definitivamente não foi o mesmo cara em termos de dedicação, de foco na sua carreira em 2023, inclusive misturando o assunto de trapper, as festas que ele faz. Eu acho, para mim está muito claro, que ele perdeu o foco. E uma das razões está muito atribuída à questão de ele não ter ido para a Copa do Mundo. Tá, Diogo, mas o que o Flamengo tem a ver com isso? Absolutamente nada. Tem um contrato, ele tem que cumprir aquele contrato dando sua melhor performance. A gente sabe que jogadores não são máquinas, são seres humanos. E os seres humanos oscilam, eles têm problemas de ordem emocional, principalmente, e isso interfere na sua performance, interfere na sua vida, vai interferir também na sua performance. Então, o ponto é, eu não estou dizendo que o Flamengo tem que passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, eu estou falando que o Flamengo tem que não renovar por enquanto, tem que aguardar. Mas eu acho sim que pode ter uma conversa, acompanhamento, e nesse sentido o Tite pode ajudar o Flamengo a tentar resgatar o Gabigol, porque existe sim o risco de o Gabigol de repente não voltar a ter o mesmo desempenho que ele já teve outrora pelo Flamengo. Mas a gente não sabe a respeito. Eu acho que tem que ter sim uma conversa, tem que ter um trabalho em especial com o Gabigol, na parte da cabeça, ver o que o cara quer, o que o cara
ainda deseja. O que eu não concordo é o anseio da torcida em querer expulsar o cara do Flamengo, dizer que o cara não tem que ficar nem no Flamengo. Eu acho que não é por aí. Aí já seria ser radical demais. Eu acho que tem que ser ponderado, equilibrado e colocar o Flamengo em primeiro lugar. E o que é colocar o Flamengo em primeiro lugar? Ver realmente se o cara vai conseguir dar um retorno, se o cara vai conseguir reagir na sua carreira. Porque, gente, vamos combinar que oscilação de grandes jogadores, uma temporada ou meia temporada, isso ocorre com todos. Talvez só não aconteceu com o Messi, mas o Messi é um cara, um ET fora realmente um ET, como já diz o nome, um extraterrestre. Mas no mais, todos os jogadores sempre têm uma oscilação. Você se aproveitar de uma oscilação para dizer que um jogador tão histórico no Flamengo, um jogador tão decisivo no Flamengo, certamente está entre os 10 maiores jogadores do Flamengo, que esse cara tem que ser vendido, que o Flamengo tem que se desfazer dele, aí eu acho que já é o extremo do exagero. Eu acho que o Flamengo tem que ter uma posição moderada de entender realmente que não faz sentido renovar com o Gabigol agora. Não estou nem falando de aumentar salário, diminuir salário, coisa do tipo. Eu acho que não faz sentido renovar agora, porque senão você passa uma mensagem negativa, uma mensagem que as coisas estão bem e não estão. Ele tem que ter realmente a noção, se o seu staff não faz, se o seu staff não o cerca de cuidado no sentido de lhe dizer a verdade, de trabalhar com ele, o que está ruim, o que não está, o Flamengo tem que passar essa mensagem. E a mensagem é não renovar. Talvez uma conversa de falar, cara, você precisa melhorar seu desempenho, você precisa melhorar seu foco, você precisa melhorar seus cuidados fora de campo, para que você consiga performar no Flamengo no mesmo nível que você sempre performou. E a partir daí a gente pode conversar, até porque a gente tem tempo para isso. Eu acho que tem que ser passada essa mensagem para o Gabigol, porque no mínimo é um jogador que requer a paciência da torcida para que a gente dê tempo para que ele se recupere. Não é qualquer jogador, é um jogador que tem um histórico enorme, tem uma história enorme no Flamengo. E como eu disse, eu não estou passando pano, eu acho que não tem que ser renovado, mas tem que ser uma conversa com o jogador, tem que ter um trabalho com o jogador para que ele recupere principalmente a questão emocional do foco para que possa desempenhar em campo o que ele já desempenhou. Vale a pena guardar e investir. Estou dizendo para ele ser titular, mas ele pode ficar no banco, ele pode ir entrando e aí recuperando a confiança, recuperando toda essa questão emocional que a gente sabe que interfere bastante no jogador. O jogador hoje está sofrendo uma série de críticas da torcida, que eu não vou dizer se são justas ou não, algumas são exageradas no meu ponto de vista, mas a gente também tem que entender que se trata de um jogador histórico, ver tudo o que ele fez no Flamengo, não passar pano, mas também ser moderado. Nem 8, nem 80. Assim as coisas tendem a se resolver melhor. E é isso que eu acho em relação ao Gabigol. Mas eu quero saber o que você acha. Então, por favor, comente aqui, interaja. Deixe aqui seus comentários. Se inscreva no canal. Deixe aquele like que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.